A paz do Senhor a todos, na bênção aí, meu irmão. Amém. Eu quero dizer o seguinte, que estamos todos debaixo do cuidado especial do nosso Deus e quero declarar que o consolo do Espírito Santo venha estar sobre a sua vida mais nesse dia. Mais um dia, mais um caminhar, mais uma porção do maná, mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. Estamos aqui nos nossos devocionais diários e nós vamos para mais um ponto, pequenas porções de Deus para a nossa vida. Eu quero hoje estamos seguindo o Evangelho de João, como eu tenho dito, vamos ao capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vou ler aqui o início. Aqui João descreve Jesus como o bom pastor. Isso aí é uma das pérolas da palavra de Deus para a nossa vida, né? Como muitas outras, obviamente. O capítulo 10, do versículo 1 até o 5, é uma parábola. E do 6 até o final aqui, mas vamos pegar até o 15, por exemplo, Jesus explica essa parábola. Amém? Então, vamos lá, vamos ler juntos. Aqui no capítulo 10. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, pois antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Então, esse aqui é a parábola. Vamos fazer uma pausa aqui, depois nós vamos pegar mais alguns pontos para estarmos entendendo. Como eu disse, Jesus também explica essa parábola. Bom, nós vemos aqui praticamente duas figuras, mas não são só essas, que remetem a um grande ensino para as nossas vidas. Um rebanho de ovelha e um pastor, tá? Em Lucas capítulo 12, versículo 32, quando é narrado uma fala de Jesus, que ele vem dizendo e falando a respeito, para não andar ansioso com coisa alguma, preocupado com os acontecimentos, coisas que só aconteciam naquele tempo. Ele vem falando que Deus cuida de todas as coisas e ele fala do rebanho que somos nós. Falando assim, olha, Deus cuida do seu rebanho. Quer ver? Eu vou pegar rapidinho aqui para vocês acompanharem. Lucas 12, versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Então, não tema, ó pequeno rebanho. Então aqui, nessa passagem, nesta fala, Jesus remete a nós, os escolhidos, os santos do Senhor, como seu rebanho. E agora, ele fala claramente que ele é o pastor que cuida desse rebanho. Então, nós vamos estar pegando aqui alguns pontos para podermos entender aquilo que Deus tem. Bom, primeira coisa que eu quero estar falando, aprisco. Aprisco é um espaço, um local que é designado para guardar as ovelhas, principalmente durante a noite, tá? Então, para facilitar, para estar ali cuidando. Como isso remete, nos ensina e nos remete à salvação, à segurança daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, vai estar no aprisco, vai estar no local onde na escuridão, nas trevas, onde geralmente à noite vêm os problemas, não poderão atingi-los. Então, nós somos as ovelhas e tem o aprisco. Então, aqui eu quero pegar com vocês. Em verdade vos digo, vamos ver os pontos aqui, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Bom, porta. O aprisco, ele, como eu disse, ele é um local fechado, que poderia ser um local somente cercado,
sem teto, ou um local fechado até com teto. Mas só tem uma porta. O aprisco só tem uma porta. É para facilitar o manejo, para facilitar a condução das ovelhas, entrada e saída, obviamente. Então, existe somente uma porta. E aqui nós vemos, o Jesus, ele deu essa parábola, falou, e depois, logo a seguir, em questionamento, ele começa a explicar essa parábola. Vai comigo rapidinho, no verso 6. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, só tem uma porta. Só tem uma maneira de entrar e sair da proteção que o Senhor dá em determinados períodos e o alimento que ele nos leva. Só tem um meio, a porta. Quer ver que interessante? Vai comigo. Aqui na primeira carta a Timóteo, nós vemos o Espírito Santo nos mostrando isso. Capítulo 2 da primeira carta de Timóteo, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui, essa carta de Paulo a Timóteo fala claramente, nos mostra a respeito da porta. Só tem uma porta. Jesus mesmo falou, ele disse, e isso mexeu também com as estruturas da época. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus usou esses termos, caminho, verdade e vida, aqueles que estavam ouvindo, judeus, que conheciam a palavra, que conheciam tudo aquilo que na lei Moisés tinha ensinado e explicado, pelo Espírito também, entenderam claramente. Ele estava falando de portas, fazendo alusão ao tabernáculo, ao templo. Então, existia, quando você chegava no tabernáculo ou no templo, do lado de fora, para entrar no pátio externo, mas dentro do templo, havia ali aquela primeira porta, ou uma cortina, mas chamada de porta, chamava-se caminho. Entravam ali aqueles que estavam no caminho do nosso Deus, do Deus de Israel, da aliança. Depois tinha uma segunda porta, que entrava somente os sacerdotes, para dentro do átrio do templo. Ali só entravam os sacerdotes, que conheciam a verdade e tinham intimidade com a verdade. Então, ali atravessava a porta da verdade. E dentro do átrio, na parte interna, tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde também tinha uma porta, uma divisão, que chamava-se vida, porque ali estava o autor e consumador da vida. Então, porta, 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 sempre uma única porta. Então Jesus ele começa a falar, explicar, e ele faz agora, para ensinar e passar aquilo que ele tinha, usa de figuras e coisas que o povo conhecia muito bem, que era a figura do pastor, a figura da ovelha, a figura do aprisco. Então, uma única porta. E vamos continuar aqui, vamos lá. Mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas, versículo 2. Então, e diz aqui no 1, aquele que sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Então, o que entra pela porta? A porta é o próprio Senhor Jesus. Então, como ele diz aqui no versículo 7, portanto, tornou-se Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, existe uma única porta, um único caminho, que é Jesus. E aquele que entra por outro lado, ou pula, ou arromba, ou abre um buraco, é ladrão e salteador, ou ladrão e assaltante. Bom, ladrão e assaltante, parece a mesma coisa, porém não é. Como nós sabemos, o ladrão, a palavra ladrão no grego, no original, é kleptos. O ladrão, ele furta secretamente, muitas vezes sem usar violência, sem aparecer. Ele vem, furta e sai.
E vem a palavra que nós conhecemos, cleptomaníaco, quer dizer, aqueles que têm mania de roubar, né, as coisas. Agora, a palavra assaltante vem leistes, não é leite, é leistes, em grego, que é aquele que geralmente usa de violência, ele se apresenta, ele usa de violência e não se importa nem um pouco com as vidas. Se for necessário, ele acaba com a vida para atingir o seu objetivo de roubar, de tirar algo.